Ok, buenos días. Bom dia, o que há? Esperamos que estéis siendo alimentados en este congreso. Esperamos que estejais a ser alimentados durante o Congresso. Amén. Amém? Y que podamos salir con algo más de sabiduría que con la que entramos. Vamos a E orar que por la possamos sair palabra. daqui com algo mais saborito com o qual entramos. Vamos orar pela palavra. Señor bendito, un día más necesitamos de tu gracia. Abençoado Senhor, um dia mais necessitamos da Tua graça. En vano edificamos y tú no edificas. Em vano edificamos, não és Tu quem edifica. Por eso te pido que vivifiques esta palabra ahora para nosotros. Por isso eu peço que Tu vivifiques esta palavra para nós. Te lo pido en nombre de Jesús. Eu peço-te no nome de Jesus. Amén. Amém? Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 34 y 35. Evangelho de Lucas 7, 34 e 35. Veio o filho do homem que come e bebe e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. La sabiduría es justificada por sus hijos. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. Nadie puede decir que es sabio si alrededor suyo todo lo que ocurre no tiene nada que ver con la sabiduría. Ninguém pode considerar-se ele mesmo sábio se tudo aquilo que ocorre à sua volta não tem nada a ver com a sabedoria. Pero sobre todo en el pozo que deja a los que vienen detrás de él. Senão naquilo que deixa, no legado que deixa para aqueles que vêm atrás dele. Y especialmente esto ocurre con los hijos, tanto naturales como espirituales. E isso especialmente ocorre não somente com os filhos naturais, mas também com os filhos espirituais. Aunque a mí me gustaría hoy hacer un énfasis especial en nuestras propias familias. Apesar de que eu nesta manhã gostaria de fazer um ênfase especial nas nossas próprias famílias. Uno de las instituciones más atacadas en este tiempo es la familia. A instituição, ou uma das instituições mais atacadas nestes tempos é a da família. La iglesia está siendo atacada, pero la familia está siendo más atacada A todavía. igreja está a ser atacada, no entanto a família está a ser ainda mais atacada. Y especialmente los ataques vienen en cuanto al trato de los más pequeños. E, em especial, o ataque vem dirigido em relação ao trato daqueles que são os mais pequenos. Porque el diablo tiene más fácil para engañar a los que son más débiles. Porque o diabo, para ele, é muito mais fácil enganar aqueles que são mais débeis. Y entonces hay una estrategia especial para contaminar a nuestros hijos. Por isso há uma estratégia especial para vir a contaminar os nossos próprios filhos. Por eso es tan importante que podamos transmitir sabiduría a nuestros hijos. Por isso é tão importante que nós possamos transmitir sabedoria aos nossos filhos. Yo sé que hay muchas personas que están preocupadas en que sus hijos tengan buenos estudios académicos. Eu sei que há muitas pessoas que se preocupam em que os seus filhos tenham bons estudos académicos. Pero lo más importante para la vida de tus hijos es que puedan ser sabios. Mas o mais importante para a vida dos teus filhos é de que eles possam ser sábios. Es decir, la sabiduría tiene que ver con la capacidad de poder discernir el bien y el mal. A sabedoria tem que ver diretamente com a capacidade de discernir entre o bem e o mal. De saber diferenciar lo que realmente es bueno de lo que no es bueno. De saber diferenciar entre aquilo que realmente é bom daquilo que não é bom. Para poder tomar buenas decisiones en la vida. Para que possam tomar boas decisões na vida. Y cualquiera puede decir que es suficientemente sabio. E qualquer pode dizer, bom, eu sou suficientemente sábio. Pero fijaros lo que dice en la carta de Santiago, en el capítulo 3, versículos 13 al 18. Mas vejamos aquilo que Paulo diz na sua carta a Tiago, no capítulo 3, 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz
para os que exercitam a paz. Y yo cuando alguien me dice yo soy sabio, Quando alguém me diz, bom, eu sou sábio, yo le digo no me lo digas, eu digo, olha, por favor, não me digas. porque dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Diz-me tudo aquilo que presumes e eu te direi daquilo que adoeces. Eso es un refrán que imagino que en Portugal É um se dice refrão que também también. se aplica aqui em Portugal. Sí. Sim. Y ¿dónde tenemos que demostrar nuestra sabiduría? Onde é que nós temos que demonstrar a nossa sabedoria? Con hechos. É com atos, com feitos. Y la sabiduría que viene de lo alto nos dice Santiago que es pacífica, amable, llena de buenos frutos y sin hipocresía. A sabedoria que vem do alto, diz-nos aqui Tiago, é pura, é amável, é benigna, é moderada, cheia de bons frutos. Y esto es lo que tenemos que dejar como herencia a nuestros hijos. E é este o legado que nós devemos deixar para os nossos filhos. Si tú consigues que tus hijos conozcan de verdad al Señor Se tu logras que os teus filhos conheçam de verdade ao Senhor y que puedan estar llenos de su presencia, e que possam estar cheios da sua presença, que puedan estar guiados por el Espíritu de Dios que possam ser guiados pelo Espírito de Deus y con la llenura del Espíritu Santo en su vida, e estarem plenos do Espírito Santo na sua vida, que dependan de la gracia de Dios, que dependam da graça de Deus, ellos van a poder superar todas las tensiones que el mundo alrededor então produce. eles vão poder superar todas as tensões que o mundo à sua volta produz. Yo recuerdo una vez estábamos en una reunión de pastores del ministerio Eu recordo que uma vez estávamos numa reunião de pastores do ministério y estuvimos hablando sobre la herencia que íbamos a dejar a nuestros e hijos. estávamos a falar acerca do legado que iríamos deixar aos nossos filhos. Y alguno podía tener la preocupación, el día que yo falte, ¿qué va a ser de mis hijos? E algum poderia ter aquela preocupação, bom, no dia que eu falto, o que será dos meus filhos? Llegamos a la conclusión de que la mejor herencia que podíamos dejar a nuestros hijos era la presencia de Dios en sus vidas. E chegamos à conclusão de que a melhor herança, o melhor legado que podemos deixar aos nossos filhos é a presença de Deus nas suas vidas. Y la segunda herencia importante que podíamos dejarles es el ministerio que Dios nos ha dado. E o segundo maior legado seria então o ministério que Deus nos entregou. Un ministerio que ha sido respaldado y bendecido por Dios, Ministério que foi respaldado e abençoado por Deus. donde la gracia de Dios nos ha sobrepasado a nuestras propias capacidades. Donde a graça de Deus sobrepassou as nossas próprias capacidades. No sé si alguien dice amén. Não sei se algum de vós diz amém. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acordo? Entonces, ¿qué mejor regalo que podemos dejar a nuestros hijos, que es una comunión personal con Dios? Que melhor prenda podemos dar aos nossos filhos que é a comunhão pessoal deles com Deus. Y un ministerio respaldado y guiado por el Espíritu Santo. E ministério que tem o respaldo e a guia do Espírito Santo. Es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Esse é o melhor legado que lhe podemos dar aos nossos filhos. Siempre y cuando, como decíamos ayer, sea un ministerio que siga viviendo en la dirección del Espíritu Santo. Sempre e quando, como dissemos ontem, que seja um ministério que seja guiado e dirigido pelo poder do Espírito Santo. Hemos leído que hay dos tipos de sabiduría. Lemos aqui que há dois tipos de sabedoria. Hay una que es animal, terrenal y diabólica, Há uma que é considerada animal, terrena e diabólica. y que los frutos de esa sabiduría son frutos de contienda, E que os frutos dessa sabedoria é onde há invejas e espíritos faciosos, de celos, invejas, de conflictos de los unos hacia los otros, há perturbação, conflitos entre uma pessoa e outra, que está basado en la ley de la jungla. que está baseada naquilo que é considerada a lei da selva. Y luego hay otra sabiduría que es la que viene de Dios. E depois há outra sabedoria que é aquela que provém de Deus. Evidentemente, para poder transmitir a nuestros hijos esa sabiduría, Que- primero tenemos que tenerla. É evidente que para podermos transmitir essa sabedoria aos nossos filhos, primeiro devemos tê-la. Y nosotros tenemos que anhelar y buscar esa sabiduría para nuestras propias vidas. E nós devemos desejar essa sabedoria, procurá-la para as nossas próprias vidas. No les podemos mostrar a nuestros hijos algo diferente de lo que nosotros estamos viviendo. Não podemos mostrar aos nossos filhos algo que é totalmente diferente daquilo que vivemos. Yo sé que hay personas que hablan que están en este ministerio porque no les queda otra opción. Eu sei que há muitas pessoas que na realidade falam que estão neste ministério porque não têm outra opção.
Y entonces siempre hay queja en los corazones. Então, nesses corações sempre se encontra queixa. Y cuando hablan en sus casas, E quando falam nas suas casas, sus hijos les escuchan hablar en queja. os seus filhos escutam essa queixa. Esa sabiduría no viene de Dios. Essa é uma sabedoria que não provém de Deus. Y transmitimos a nuestros hijos algo que viene de las raíces diabólicas, carnales, terrenales. E então estamos a transmitir aos nossos filhos algo que provém de uma sabedoria que é terrenal, carnal e diabólica. Y entonces luego nos sorprendemos de que en ellos se generen reacciones que son contrarias a la voluntad de E Dios. depois de repente ficamos surpreendidos que neles se gerem reações que sejam contrárias à vontade de Deus. Antes nos estaba hablando Javi que cuando alguien toma decisiones, esas decisiones tienen consecuencias. Antes pudemos ouvir o Javi a falar de alguém que quando toma uma decisão, essas decisões sempre acarretam consequências. Y hablaba de los líderes, pero cualquiera que toma decisiones, las decisiones tienen consecuencias. Falava acerca dos líderes, mas no entanto qualquer um que quando toma decisões, essas decisões têm consequências. Cualquier actitud que tenemos va a tener una cosecha. Qualquer atitude que nós tenhamos vai causar uma colheita. Por eso es tan importante que busquemos la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Por isso é tão importante que possamos buscar a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Yo durante años he estado llevando un campamento de niños, Eu durante anos liderava os campamentos de crianças, el campamento Benjamín, nomeadamente o acampamento Benjamim, y yo les decía a los pastores, e eu dizia aos pastores, es muy importante en la labor pastoral poder trabajar con los niños, é muito importante na labor que é pastoral poder trabalhar com as crianças mais pequenas. porque cuando los padres te dejan a sus hijos, Porque quando os pais deixam contigo os seus filhos, en los hijos ves la radiografía de la realidad de sus padres. é nesses filhos que tu vais poder ver a radiografia do qual é a realidade dos seus pais. Porque tal como son los padres, Tal como são os pais, son los hijos. são os filhos. Y entonces descubríamos muchas facetas problemáticas en las vidas de sus padres al ver a los hijos. E então podíamos descobrir muitas faces problemáticas na vida dos pais através das atitudes dos seus filhos. También veías aquellos que estaban caminando bien en el camino del Señor porque los hijos estaban manifestando buenas reacciones en sus vidas. Da mesma forma que podias ver também aqueles que estavam caminhando bem no caminho do Senhor, que podíamos ver as atitudes refletidas nos seus filhos. Entonces, que nuestros hijos son espejos Assim que que, os, reflejan nuestra propia realidad assim que os personal. nossos filhos são espelhos que refletem a nossa própria realidade. No sé si alguien está de acuerdo conmigo. Não sei se alguém está de acordo comigo. Amén. Amém. Bien. Así que tenemos necesidad de esa sabiduría. Un poquito antes, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, Assim que necessitamos dessa sabedoria, vamos ler em Tiago capítulo 1, versos 4 e 5. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. yo nunca entendí este texto, Eu nunca pude chegar a entender este texto. que Santiago dijera, si hay alguien que tiene falta de sabiduría, Tiago diz, se há alguém que tem falta de sabedoria. como si la mayoría de la gente de la iglesia fueran absolutamente sabios. Como se a maioria das pessoas que estivesse na igreja fossem suficientemente sábios. Y por eso él decía, si alguien casualmente queda alguno que tiene falta de sabiduría, Então ele dizia, bom, se há alguém, se casualmente, por exemplo, existe alguém que tem falta dessa sabedoria, que sea ese el último que entró, que estaba despistado, que provavelmente seja a última pessoa que entrou e estava um bocado despistada, que le pida a Dios para que le dé sabiduría. então peça a Deus para que Deus lhe dê essa sabedoria. Lo que realmente entiendo que el Señor está reclamando Aquilo que eu posso entender que Deus está a reclamar es que si tú te sientes falto de sabiduría, é que se tu tens um sentimento de falta de sabedoria, tú puedas
buscar en el Señor la fuente de sabiduría para tu vida. Tu possas buscar no Senhor a fonte da sabedoria para a tua vida. ¿Hay alguien aquí que está falto de sabiduría? Há aqui alguém que esteja falto de sabedoria? ¿Alguien aquí? Aqui alguém? Poquitos. Poucos? Los demás son de la iglesia de la Odisea. Ou os demais pertencem à igreja de Laodiceia? O si no, es que son mancos y no pueden levantar su mano. Ou então provavelmente são manetas e não conseguem levantar a sua própria mão? ¿Cuántos aquí tienen necesidad de sabiduría? Quantos necessitam de sabedoria aqui? Gloria al Señor. Glória ao Senhor. ¿Y qué vamos a hacer? E então o que é que vamos fazer? Buscaremos dirección de Dios para nuestra vida, para poder educar a nuestros hijos adecuadamente. Buscaremos então a direção de Deus para podermos educar os nossos filhos de acordo à sua vontade? O diremos, mira, es que yo no sé, yo no puedo. Ou vamos dizer e desculpar-nos, bom, é que eu não sei, eu não posso. Yo voy a llevar a mis hijos para que el pastor les dé sabiduría porque yo no la tengo. Eu vou levar os meus filhos ao pastor para que o pastor lhe possa dar sabedoria porque eu próprio não a tenho. Voy a buscar a alguien en la iglesia que sea capaz de educar a mis hijos. Vou procurar alguém na igreja que possa e seja capaz de educar os meus filhos. O voy a buscar en el colegio que los profesores que son profesionales eduquen a mis hijos. Ou vou ao colégio buscar que os professores que são profissionais preparados possam eles educar os meus filhos. O buscaré delante de Dios la sabiduría suficiente para darles a mis hijos. Ou buscarei diante de Deus a sabedoria suficiente para poder educar os meus filhos. Yo no sé qué está pasando en Portugal con respecto a la educación. Eu não sei aquilo que está a acontecer aqui em Portugal em relação à educação, Yo sé lo que está pasando en España. mas, no entanto, sei de antemão aquilo que está a passar ou ocorrer em Espanha. De alguna forma el Estado quiere tomar control sobre la educación de nuestros jóvenes. De alguma forma, o Estado procura tomar o controle sobre a educação dos nossos jovens. Y muchos padres que son cómodos E muitos pais que são bastante cómodos están dejando en manos de profesionales la educación de sus hijos. estão a deixar na mão dos profissionais a educação dos seus filhos. Personas que no conocen a los profesores de sus hijos. São pessoas que eles próprios não conhecem os professores dos seus filhos. No saben qué piensan esos profesores. Não sabem o que é que aqueles professores pensam. Sin embargo, los profesores están poniendo su propia impronta en las vidas de sus hijos. Mas, no entanto, esses professores estão a colar, a imprimir a sua própria ensinamento na vida dos seus filhos. Y luego te encuentras que tus hijos son personas irreconocibles para ti. E depois sucede que vais encontrar os teus filhos como pessoas que tu não os consegues conhecer para ti mesmo. ¿Cómo ha podido ser que mi hijo sea así? Como é que pode ter acontecido que o meu filho esteja assim? Hay un texto en la palabra, Há um texto na palavra, en el libro de Cantares, em Cantares, capítulo 1 y versículo 6. versos 1 e 6, diz: Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Estamos trabajando quizá con otras personas y en otras cosas y a nuestros propios hijos los dejamos abandonados. Estamos provavelmente a trabalhar com outras pessoas e noutras áreas, mas, no entanto, deixamos os nossos filhos abandonados. Y ese era el reproche del libro de Cantares, ¿verdad? E essa é a reprovação que está aqui implícita no livro de Cantares. Y hay algunos que dicen, es que yo estoy tan ocupado todo el día que no me puedo dedicar a mis hijos. E alguns dizem, bom, é que eu tenho tanta ocupação durante o dia que eu não consigo dedicar-me aos meus filhos. La labor más importante que Dios ha puesto en nuestras manos es transmitir lo que Dios nos dio a nuestros propios hijos. A labor mais importante que Deus nos entregou é que possamos transmitir-lhe aquilo que Ele nos deu aos nossos próprios filhos. Yo no sé si alguien está de acuerdo conmigo. Não sei se alguém que concorda comigo. Amém? Sí. Y entonces, si es la labor más importante, tendremos que preocuparnos de que hagamos esa labor más importante en nuestras E vidas. se essa é a labor mais importante, então temos que ter a preocupação de levar a cabo essa labor. Tenemos que transmitir a nuestros hijos la vida que Dios nos ha dado.
Temos que transmitir aos nossos filhos aquela vida que Deus nos deu. Yo sé que hay algunas personas que dicen, si Dios me sacó a mí de la situación en la que yo estaba, Eu sei que algumas pessoas dizem, bom, se Deus me livrou a mim da situação em que eu me encontrava, mis hijos lo van a tener más fácil porque no son tan malos como yo. bom, os meus filhos vão ter mais facilidade porque na realidade eles não são tão maus quanto eu era. Y entonces no se preocupan de los desvíos que está habiendo en sus vidas. Então parece que não se preocupam daqueles desvios que vêm às vidas dos seus filhos. Pero ellos tienen la oportunidad de la gracia de Dios a través vuestro. Mas ele tem essa oportunidade por meio da graça de Deus em vós. Por eso, dar esa opción a una segunda oportunidad y dejar a nuestros hijos en manos del diablo es una necedad. Por isso, dar essa oportunidade de que os nossos filhos sejam entregues à mão do diabo é realmente ser nécio. Si tenemos que guardar las viñas de otros, primero guardemos la propia nuestra. Se temos que guardar as vinhas dos outros, então guardemos primeiro a nossa própria vinha. Y edifiquemos nuestro propio hogar E edifiquemos o nosso próprio lar, para que glorifique a Dios. para que ele possa ser uma glória de Deus. Cuando yo leo a Josué diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor, Quando eu leio a Josué a dizer, bom, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, él está poniendo delante suyo el trabajo que ha hecho con su propia familia. ele está a pôr como exemplo diante de si o trabalho que ele próprio levou a cabo com a sua própria família. Él estaba diciendo, yo he encaminado a mis hijos para que puedan servir a Dios. Eu encaminhei os meus filhos para que eles possam servir a Deus. Y yo sé que ellos quieren hacer la voluntad de Dios E en eu su vida. sei que eles querem fazer a vontade de Deus nas suas vidas. Pero a los demás les decía, ¿y vosotros qué? E aos outros diziam, bom, e vocês quê? ¿Podréis servir a Dios de corazón perfecto siendo malos? Podereis servir vocês a Deus de coração perfeito sendo maus? Tenemos que buscar la llenura de Dios en nuestras vidas para poder transmitírsela a nuestros hijos. Temos que procurar a plenitude de Deus nas nossas vidas para poder transmiti-la aos nossos filhos. Hay una labor importante que Dios dejó a su pueblo desde el principio. Há uma labor, trabalho bastante importante que Deus deixou desde o princípio ao seu próprio povo. Cuenta el libro de Deuteronomio en el capítulo 6 y versículos 4 al 9. E conta em Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 9, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Estas palabras que yo te mando hoy, dice el texto, Estas palavras que eu hoje te ordeno, estarán en tu corazón estarão no teu coração, y las repetirás a tus hijos. e as vais repetir aos teus filhos. Y hablarás de ellas estando en tu casa E falarás delas estando tu em tua casa, y andando por el camino. e quando andas pelo caminho, Y al acostarte e ao deitar-te, y cuando te levantes. e ao levantar-te. ¿Está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón? Está a palavra de Deus na tua boca e no teu coração? Cuando tú tomas decisiones, las tomas conforme a lo que aprendiste de Dios. Quando tu tomas decisões conforme aquilo que aprendestes de Deus? ¿Está Dios en tu vida cada día? Está Deus na tua vida a cada dia? ¿Buscas la dirección del Señor para hacer lo que haces en lo cotidiano? Buscas tu a direção de Deus para fazer aquilo que fazes de forma cotidiana? ¿Lo tienes en cada asunto de tu vida? Tu tens ao Senhor em cada assunto na tua vida? Tus hijos van a absorber aquello que estás haciendo Os teus filhos vão absorver aquilo que tu estás a fazer. y van a decir, mi padre cuando tenía un problema de este tipo buscaba la dirección de Dios. E vão dizer, o meu pai quando tinha problema deste tipo, ele buscava a direção de Deus. Y Dios respaldó su vida y le fue bien. E Deus respaldou a sua vida e a sua vida foi bem sucedida.
Entonces yo puedo hacer lo mismo con la mía. Então eu posso fazer o mesmo com a minha vida. Alguno puede decir, mira, no se puede ser tan religioso. Alguns dirão, bom, é que não podemos ser tão religiosos. No es cuestión de religión, Não é uma questão de religião. es cuestión de vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. É uma questão de viver a palavra de Deus nas nossas próprias vidas. Entonces la sabiduría de Dios estará manifestándose en nosotros. Assim a sabedoria de Deus estará a ser manifesta em nós. Salomón expresó su gratitud al Señor cuando ya su padre no estaba. Salomão expressou a sua gratidão ao Senhor quando já não estava seu pai. Y lo leemos en Primera de Reyes, en el capítulo 3, Podemos versículo lê-lo 6. em 1 de Reis, capítulo 3, verso 6. E disse Salomão: de grande beneficência usastes tu com teu servo David, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe destes um filho que se sentasse no seu trono, como se vê neste dia. Salomón reconocía la gracia de Dios sobre su padre David, Salomão reconhecia a graça de Deus sobre o seu pai David, en que le había dado la satisfacción de que su hijo Salomón se pudiera sentar en su trono. em que o Senhor lhe tinha concedido a satisfação de que seu filho se pudesse sentar no seu trono. Qué bueno que tú puedas tener la satisfacción de que tus hijos están llevando adelante el ministerio que tú comenzaste. Que bom é que tenhas a satisfação de que os teus filhos estão seguindo adiante no ministério que tu começaste. De tal manera que no solamente se desarrolló en obreros que fueron discipulados, De tal forma que não se desenvolveu somente em obreiros que receberam discipulado, sino que tus propios hijos están siendo puntales en el ministerio. senão que os teus próprios filhos estão a ser pilares no ministério. Y eso reconocía Salomón como gracia que Dios había dado a su padre. E isso Salomão reconhecia como uma graça que Deus concedeu a seu pai. Yo quiero eso para mí. Eu quero isso para mim. Y qué bueno que tú puedas decir lo mismo. E que bom é que tu também possas dizer o mesmo. Que puedas decir, mis hijos andan en el camino del Señor y su herencia ha sido la transmisión de la visión y del ministerio que Dios me ha dado para que ellos puedan funcionar igual que Bom é yo. que possas dizer, os meus filhos andam no caminho do Senhor e o meu legado é a visão, o ministério que me entregou, eles também o receberam. Pero solamente si tenemos la visión clara y la perspectiva clara, podemos conseguir ese fruto para nuestras vidas. Somente se temos a visão e o discernimento claro, podemos conseguir esse objetivo nas nossas vidas. Yo cuando veo hijos que se pierden, Eu quando vejo filhos que se perdem, hijos que no honran a sus padres, filhos que não honram aos seus pais, que viven en rebeldía, que vivem em rebelião, en desorden, em desordem, digo, ¿qué parte de responsabilidad tienen los padres para que esto sea así? digo, que parte de responsabilidade têm os pais para que isto tenha sucedido assim? Y si es responsable, el padre debe de cambiar de actitud E se o pai é responsável, então deve de mudar de atitude. y empezar a trabajar para que tengamos la gracia de que nuestros hijos puedan estar llevando la gracia de este ministerio adelante. Começando a trabalhar para que Deus nos dê a graça, que os nossos filhos possam continuar a levar a graça deste ministério e possam levá-lo adiante. Recordar que la sabiduría es justificada por sus hijos. Recordamos que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Nada más, que Dios os bendiga. Nada mais, Deus os abençoe.